A taxa Selic caiu para 14,75, mas tem coisas que a gente vai falar sobre aqui hoje, dos imóveis e a relação dos preços dos imóveis com essa taxa Selic, aonde você vai ter certeza do que deve acontecer com esses preços ao longo dos próximos anos. Mas fique tranquilo que eu vou explicar tudo para vocês, tintim por tintim. E antes de mais nada, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Felipe Cunha, sou um dos especialistas aqui da Trinha no Capital e hoje a gente vai falar sobre isso. Quem não segue a gente ainda aí, já faz um favor, vou te pedir antecipadamente para dar o likezinho aí no vídeo, na confiança, segue a gente aí no nosso canal do YouTube e também compartilhe com os amigos aí, quem gosta desses assuntos financeiros, chega de enrolação, vamos para lá. Editor, taca a vinheta aí e vamos começar que o assunto hoje é importante. Vamos lá, eu vou tentar simplificar isso aqui ao máximo para que todo mundo possa entender. A taxa Selic é a taxa que baseia todos os juros da economia. Então, ela vai basear o financiamento, a compra de um imóvel novo, a compra de um carro, de um bem, como que os bancos emprestam dinheiro um para o outro, o quanto que o banco cobra para te emprestar o dinheiro. Então, tudo isso na economia é influenciado a partir da taxa básica de juros, que é a Selic, e que ela é influenciada, e as decisões em cima delas são tomadas por conta de um outro indicador muito importante, que é a inflação. Se a inflação começa a ficar muito alta, o Banco Central ele é obrigado a subir e elevar a taxa Selic. O que a gente está vendo agora aí é que a inflação ela deu uma arrefecida e por muita pressão dos bancos, do próprio Estado, da política e tudo isso, o Banco Central acabou cedendo um pouquinho ali e abaixando 0,25 após de uma longa jornada dela a 15%. E, para muita gente, essa taxa hoje faz com que você tenha menos capacidade de comprar um imóvel, de financiar um imóvel e tudo mais, e essa demanda acaba acontecendo que ela fica um pouco menor do que a demanda quando a taxa Selic está muito baixa. Então, é como se a gente estivesse aqui pensando que o dinheiro ele está cada vez mais caro assim que a Selic vai subindo e assim que a Selic vai descendo, o dinheiro fica mais barato. Tudo entendido até aqui? Agora vamos para outro fator, o preço dos imóveis. Bom, Felipe, sei que você botou aí no título do vídeo que como é que a queda da taxa Selic pode influenciar no preço dos imóveis. Um ponto a gente já viu, que é o fator da taxa Selic diminuir, mais pessoas conseguem acessar melhores financiamentos e assim você estimula mais compra na economia de imóveis, por exemplo, tanto novos quanto usados. Só que aí tem um problema. Hoje o que a gente está vendo é que o estoque também dos imóveis ele tem baixado, as construtoras têm feito lançamentos sim, só que atualmente eu vou até deixar uma reportagem aqui para vocês que mostra que está muito difícil para a obra pegar, por exemplo, mão de obra. O pessoal está reclamando muito de pedreiros, donos de construtoras, de imobiliárias estão reclamando que não tem, as incorporadoras não têm pedreiro para fazer, os materiais não param de subir com a pressão inflacionária. E aí, quando você vai construir um imóvel novo, hoje, por exemplo, em 2026, esses preços são os que vão reger agora a composição de um preço de um metro quadrado do imóvel novo. Como os preços não param de subir, assim como essa demanda ficar maior, ao passo que a Selic vai caindo, mais pessoas vão querer ou poder acessar novos imóveis. Só que esses imóveis agora vão sofrer já com essa nova pressão inflacionária. E tendo inflação nos custos da incorporação e maior demanda por imóveis, a gente vai chegar na conclusão que muito provavelmente a gente vai ter, como já vimos no passado, o gráfico do preço dos imóveis disparar assim que a taxa Selic começa a cair. Eles são inversamente proporcionais. Pessoal, e aí a gente entra num ponto agora que realmente trata isso como uma coisa extremamente contraintuitiva. E isso é natural do ser humano. Todos nós acabamos tendo esse mesmo sentimento.
Se a demanda ou a manada, vamos pensar assim, se a manada está correndo para um lado, geralmente as pessoas falam, olha, eu não vou ficar aqui não, deixa eu correr para lá junto com elas. E é aí que no mercado financeiro tudo se inverte. Por quê? Porque as melhores decisões elas são tomadas com antecipação e com previsão e planejamento. Se você toma essas decisões correndo do que a grande demanda está indo, você se antecipa a essas decisões e você geralmente tem retornos maiores ao fazer isso. O que a gente está falando aqui? Vamos supor que a Selic caia para um dígito. Então ela está a 15%, ela agora foi para 14,75% e ela vai cair ali para 9,75%. No momento que a Selic recebe essa curva de baixa, a gente tem claramente na nossa demografia aqui brasileira pessoas com condições financeiras com dificuldade. Cada as pessoas têm dificuldade hoje de comprar, por exemplo, o primeiro imóvel. O que você acha que vai acontecer no momento que eu baixo essa régua? Hoje, a pessoa teria uma capacidade de pagamento de R$2.000 por mês, ela não consegue pegar o imóvel que ela gostaria. Só que com a taxa Selic mais baixa, pode ser que ela faça essa conta na cabeça. Olha, vou esperar os juros baixar para que eu possa comprar o imóvel. Sabe o que acontece no momento que ela aguarda isso abaixar? O preço do imóvel dispara. E aí, não é incomum, e a gente viu isso já diversas vezes, principalmente em locais onde a gente tem imóveis residenciais de boa localização, porque não adianta falar de uma média de mercado aqui somente e a gente tratar esse dado como um dado medíocre. Eu, com certeza, você que está aí como investidor, você não iria entrar num negócio que você não estabelecesse algumas condições, como a gente aqui na Trino indica aos nossos clientes a fazerem. Então, o primeiro ponto que todo mundo fala aí, as 3 primeiras regras para comprar um bom imóvel, com uma boa rentabilidade e tudo mais, são localização, localização e localização. Depois vem os outros fatores. Então, se a gente está tratando aqui imóveis de alta demanda, de boa localização, onde o retorno desses imóveis será maior ou melhor, ou mais previsível, provavelmente a gente está falando de imóveis bem localizados e geralmente esses imóveis bem localizados já não tem muito para onde esse mercado expandir. E aí sim, na hora que a Selic cai, o preço desses imóveis ele vai receber uma demanda muito maior, não tem tanta oferta para colocar e a gente vê uma explosão no preço dos imóveis. Felipe, por que você está enrolando tudo isso aí? Porque é simples. Às vezes você está aí esperando uma queda de 5% ali na taxa Selic, só que talvez você vai encarar um aumento no preço dos imóveis de mais de 30%. Então, para muita gente pode parecer uma atitude, nossa, agora eu estou pagando bem menos juros. Só que agora a tua parcela ficou até maior, talvez, porque você aguardou a taxa Selic cair e o preço dos imóveis disparou na sua frente e agora você não consegue mais alcançar aquele mesmo imóvel. Isso às vezes pode gerar frustração e aquela sensação, como eu estou falando aqui, que é muito contra o que a gente sempre acredita, que é esperar para comprar por um preço melhor. Só que quando a gente vai na prática ver ali, você vai pegar um imóvel lá que a 2018, por exemplo, estava a R$500 mil. Hoje, facilmente, esse imóvel está passando ali de R$1 milhão. E a gente está falando de um período de, sei lá, 8 anos. A gente está falando de mais de 100% de crescimento num período de 8 anos. Isso aí a gente já observou diversas vezes. A gente teve isso na crise da Dilma, 2015, ali por volta de 2015, 2014. A gente teve isso aí também lá em 2008, 2009, com a crise que veio dos Estados Unidos do subprime. A gente já viu essa curva de juros ascender e descender e a gente tem esse histórico. Eu vou até ver se eu consigo um gráfico aí correlacionando essas datas e esses fatos aí do preço dos imóveis, principalmente os residenciais, para você observar daí que a gente vai geralmente na contramão. A Selic vem descendo e o preço dos imóveis vai subindo com muita velocidade. E aí que a gente chega naquela conclusão, né, que o tempo ele não espera por você. Você e os grandes investidores aí que ganham resultados melhores a partir do momento que eles tomam decisões antes da manada correr para aquele caminho, né? E aí vale muito a pena você aí que está querendo entrar nesse mercado,
querendo investir, por exemplo, hoje nos imóveis, fazer a tua análise. Se de repente vale a pena para você hoje no momento se antecipar a isso e se planejar para fazer a aquisição de um imóvel. Beleza, entendi essa parte, entendi que o preço dos imóveis vai subir, entendi que muito provavelmente a gente está vendo o início de uma queda da nossa curva de juros. A gente consegue vislumbrar o que já aconteceu no passado e prever um pouco do que deve acontecer no futuro. Obviamente que a gente tem guerra no mundo, tem vários outros fatores culminando aí os fatores da economia, como o petróleo ter disparado, isso vai aumentar ainda mais a inflação. Então tem outros fatores ainda que vão ajudar o preço desses imóveis ir para cima, né? A partir do momento que você vai ver que petróleo hoje no mundo é usado para tudo, principalmente construção civil. O que a gente tem que fazer agora? Mudar o nosso plano para pensar num planejamento estratégico com disciplina e com planejamento para que você consiga ter a capacidade de ter imóveis e comprar imóveis com taxas menores, né? Comprar eles com preços menores. E quem é que está fazendo isso muito bem, por exemplo, agora em 2026? Quem está fazendo isso bem é quem, na verdade, já começou, por exemplo, com consórcio imobiliário. O consórcio, ele não tem essa taxa de juros carregada como é um financiamento imobiliário, por exemplo, e que acaba influenciando muito o preço também dos imóveis, como a gente acabou de ver. O consórcio, ele te permite montar um planejamento que você não tem que dar, por exemplo, 20% do valor de entrada para que você comece a fazer a compra de um imóvel. Então, são diversos fatores que corroboram aqui para quem tem planejamento e está hoje, por exemplo, já começou a fazer uma carta de consórcio, já está em vias de contemplação e aí sim vai ter uma carta na mão que vai permitir com que ele compre esse imóvel a preços atuais e ganhe todo esse caminho que é da queda da taxa Selic e da subida do valor dos imóveis. Então você vai ver que aqui a nossa conversa, quando você entra no âmbito do consórcio, a gente não está falando mais da parte de financiamento, de juros, a gente não está falando mais de analisar momento de mercado e tal, a gente está falando de você ter a condição de comprar crédito barato. E isso se torna uma coisa muito mais estrutural e estratégica do que propriamente você observar um determinado buraco ali no mercado, uma determinada oportunidade ali no mercado e atuar de forma rápida. O consórcio ele te permite hoje fazer um crédito com o qual você vai pagar aquilo ali com muito mais tranquilidade e no momento que você é contemplado, você também tem a permissibilidade de, com aquela carta de crédito na mão, aguardar bons momentos de mercado para fazer excelentes aquisições. Lembrando que o consórcio ele é somente um meio, assim como o financiamento, assim como a compra à vista. A forma qual você vai utilizar esse meio, que é o teu recurso, e o fim que você vai destinar para ele, vão fazer total diferença na tua rentabilidade. Diz para mim que se você não acha que é diferente você comprar um imóvel com 30% de deságio, de desconto no mercado, para você ganhar, por exemplo, colocar esse imóvel para locação, tirar rentabilidade através da locação e o próprio inquilino está pagando as parcelas daquele imóvel para você, seja a tua parcela de consórcio ou ajudando com um pedaço menor a cobrir o teu financiamento imobiliário, por exemplo. Então a gente vê que o imóvel ele é um investimento que requer uma visão de longo prazo. Você não vai observar hoje uma coisa acontecendo no mercado e vai tomar uma decisão rápida. Ele é um investimento que necessita que você se planeje, estude, monte uma estratégia e a partir disso você vai fazer uma aquisição inteligente. E o mais importante é que você precisa se posicionar antes que o movimento fique óbvio demais. Assim, você ganha todo esse caminho enquanto os outros estão só remando para o outro lado. Bom, se você concorda com o que eu estou explicando aqui, se você tem alguma coisa a agregar para a gente aqui também sobre esse vídeo que a gente fez da Selic, dos imóveis e dessas relações aí de preço, coloca aqui nos comentários o que você achou. Se você curtiu, se você não curtiu, se você acha que a gente está certo, se acha que a gente está errado, fica à vontade. O link aí dos comentários serve justamente para isso. Mas se você acha que a gente está certo e você acredita
que você pode também começar a montar uma operação para você e se planejar para aproveitar essas oportunidades, eu vou deixar também aí o link aqui embaixo na descrição do vídeo da Trino Capital, que é onde você pode, além de tudo isso que a gente está falando aqui, ter um dos consultores te atendendo diretamente para que possa te auxiliar, primeiro no entendimento de como que funciona o consórcio, uma vez que ele não é muito trivial para todo mundo, e também em como montar esse planejamento para você, inclusive para nossa categoria aqui de alavancagem patrimonial, aonde a gente ensina também muito aos nossos clientes, e você pode também, nessa consultoria, falar com um dos nossos consultores para que a gente te ensine a fazer detalhadamente uma carta específica para a tua necessidade e saber também quais os pontos ali mais importantes para você acelerar a tua contemplação, para você poder usar essa carta de crédito da melhor maneira possível, escolher bem um imóvel de acordo com o teu objetivo e provavelmente ali na Trino você vai ter muito mais suporte para essas tomadas de decisões com um planejamento estratégico bem feito para que você possa aproveitar esses momentos do mercado. E a pergunta que fica agora é a seguinte: e você aí? Você já começou a se planejar? Já está montando uma estrutura para que você tenha uma aposentadoria confortável lá, aquelas casinhas do tio lá, rendendo aluguel todo mês? Diz aí para mim também nos comentários. Bom, gente, o vídeo de hoje foi mais curto, foi só para isso, a gente falar sobre esse movimento da Selic aí. Para quem gostou, peço de novo que você deixe aquele likezinho aqui no vídeo para gente, compartilhe aí com quem gosta desse assunto e, mais uma vez, muito obrigado por estar assistindo isso aqui. Até uma próxima.